Devo só acrescentar uma nota pessoal. Sou limiano, orgulhosamente limiano, e como limiano não poderia deixar de me associar a este evento da comemoração dos 900 anos de fundação de Ponte Lima. Não sou historiador, sou professor de literatura e de cultura portuguesa, e é só nessa condição que participo com esta breve comunicação e também com a doutora Alexandra na organização deste evento. O que vou apresentar seguidamente é uma versão simplificada de um texto final, como acontece com muitos colegas. Enfim, a versão escrita necessariamente será sempre mais completa. Um ponto introdutório: a arte da memória e do esquecimento. Na tradição cultural e literária do Ocidente, sempre se concedeu grande relevância à arte da memória, para usar o nome de uma deusa clássica, Mnemosine, e igualmente à arte do esquecimento. E aqui a figura mais simbólica é, de facto, a do rio Let ou Letes, aqui concebidas como faculdades essenciais do ser humano e também da dinâmica da vida em sociedade. Afinal, são duas fontes de índole religiosa em muitos aspectos, por nos remeterem quer para o mundo dos vivos, quer também para o mundo além da morte. Malgrado o aparente paradoxo, as duas tendências, memória e esquecimento, persistiram na tradição do pensamento do Ocidente, desempenhando um papel fundamental na compreensão do passado. E não faltam estudos que, no campo da literatura e da cultura, mas também do conhecimento histórico, refletem sobre estes conceitos de memória e esquecimento. Cito só dois estudos, para mim, relevantes, de um autor alemão, um estudo de 2004 intitulado, publicado nos Estados Unidos e publicado Let's, a arte e a crítica do esquecimento, e faz uma longa panorâmica sobre a importância do esquecimento na nossa tradição ocidental. E no campo da história, uma obra de referência que os colegas historiadores conhecem muito melhor do que eu, do filósofo Paul Ricoeur, autor de um longo ensaio, originalmente uma conferência, intitulado A Memória, a História e o Esquecimento, ao pensar criticamente a história. Para o caso que me interessa, de facto, apenas realçar que na tradição literária esta dialética entre memória e esquecimento é um dos filões mais relevantes, que merecia outras considerações. Aqui, para o tópico presente, apenas me importa a metáfora do esquecimento, que se torna, de facto, um topos considerável de grande fortuna literária. Segundo ponto, e, enfim, mais direto ao ponto, do Letes ao Lima. Para uma história de progressiva associação ou identificação. Sabemos bem como na mitologia clássica e na topografia dos infernos, situados no mundo das sombras ou dos mortos, o rio Letes significava o esquecimento pós-morte. Bebendo a sua água, os mortos esqueciam a vida terrena. Esta narrativa é retomada por Platão, em determinado passo da República, quando se refere à planície banhada pelas águas do Letes. Segundo esta versão, a bebida dessas águas provocava nos mortos o esvaziamento da memória do vivido anteriormente. Ora, desde a antiguidade que esse lugar mítico foi identificado com um rio no extremo ocidental do mundo conhecido, o rio Lima, processo de mitificação concretizado na expansão do Império Romano nesta parte extrema do território peninsular. E sabemos bem como, só a título de exemplo, no final da Idade Média, a Divina Comédia de Dante, não fazendo naturalmente essa identificação, mas no canto 14 do Inferno, não poderia faltar a descrição desse espaço dos mundos infernais e a referência às águas do rio Letes, enfim, não vou citar. Como se sabe, o hidrónimo português Lima
foi semanticamente traduzido ou identificado com o rio do esquecimento. A palavra vem do grego, léthé, ou do latim, oblívio, com a mesma semântica. Ora, várias obras clássicas, bastante conhecidas de todos nós, fundamentam este sentido que se foi reafirmando com o tempo. O sentido de que quem atravessasse as águas do referido rio, Lima, perdia a memória. Em várias dessas fontes antigas, de historiadores, de geógrafos, de alguns escritores, a título de exemplo, mas entre muitos outros, do grego Estrabão, de Lúcio Aneo Floro, Plutarco, o historiador romano Salustio, Plínio Velho, Tito Livio, etc., insiste-se na associação do Lima ao Antigo Letes. E repete-se a história, repete-se muitas vezes, com algumas pequenas variantes, a história exemplar da expedição militar de Décimo Iúnio Brutus na guerra contra os Galaicos, por volta de 1137 a.C. Enfim, não quero entrar em detalhes históricos onde não me sinto, enfim, naturalmente confortável. Comandante romano que teve de convencer os soldados a atravessar o Lima, superando os receios que estes teriam de perda da memória. Entre outras fontes, merece realce de um estudioso romano, citado por um investigador polaco, num artigo que publicou há poucos anos, em que ele escreve, cito, o enciclopedista romano Plínio o Velho assinala escrupulosamente um duplo nome do rio, Lima, e depois vem uma citação em latim, um rio que se chamava Lima, rio do esquecimento, tal como era dito na antiguidade lendária, fabulosos em latim. A mesma fonte é citada por estudos mais recentes, por exemplo, do professor Jorge Alarcão. Enfim, definitivamente e de modo muito expressivo, esta equiparação ao rio do esquecimento já aparece em historiadores e geógrafos antigos, acrescento Tito Livio, que já referi, e como sistematizado por Jorge Alarcão em anos recentes, que também convoca outras fontes, como o papiro de Artimidoro, descoberto em Antoniópolis, confirma-se a identificação do antigo Letes com o rio Lima. Depois das fontes antigas, esta identificação entre os dois rios foi reforçada já entre nós por estudiosos vários, como José Leite Vasconcelos, que nas Religiões da Lusitânia escreve o seguinte, cito, Oblivion, Letes ou Limaias de Artemioro é o rio Lima. Estrabão, e depois ele especifica a fonte expressa, Estrabão, Plínio, Mela, Ptolomeu, chamam-lhe Límia. Tem sido consensual, como dissemos, considerar que ao rio Lima se deu o nome de que, em grego, fez dele o rio do esquecimento, nome que os romanos terão traduzido por oblívio, exatamente com o mesmo sentido. Tendo Artemioro escrito por volta do ano 100 a.C., conclui Leite Vasconcelos, devemos considerar que nesta data, isto é, pouco depois da campanha de Décimo Júnio Bruto, o rio já era chamado de Letes. Ao mesmo tempo, e aqui vou abreviar, em alguma cronística religiosa medieval e início já da época moderna, prolonga-se e estabelece esta identificação, como no caso, enfim, de algumas crónicas que passo adiante, por falta de tempo e para ser exemplar também nesta matéria. Também merece menção nesta tradição histórica, e dou dois ou três exemplos, a relação do rio Lima, uma comunicação de setecentista do licenciado José Fernando da Silva, apresentada à Real Academia Médico-Politiana em 1750, uma das muitas agremiações eruditas e culturais da época do Barroco e do Iluminismo, como sabemos, muito fértil neste tipo de agremiações. Esta comunicação tem a particularidade de tratar o tema do rio Lima, especificamente da associação ao Letes da Antiguidade.
O texto setecentista é transcrito recentemente, nos anos 80, por Manuel Arthur Norton, nas páginas do Arquivo de Ponte Lima. Como espectável para a celebração da beleza paisagística limiana, enquanto ou sob a forma de novos campos elíseos, e para essa identificação do Lima ao Letes, o erudito autor ora cita autoridades antigas sobre o assunto, como aqueles autores que já referi e outros, ora transcreve, para abono também da sua tese, ora transcreve escritores modernos que exploram literariamente esse tema da lenda do Rio Letes. Entre outros autores, cita Diogo Bernardes, como era expectável. Ainda sobre outras fontes neste longo processo que vai sedimentando esta ideia da associação entre o Lima e o Letes, merece referência particulares Manuel Gomes de Lima Bezerra, que nos Estrangeiros no Lima, já obra aqui citada, também tem algumas considerações sobre o assunto. A estes autores somam-se muitos outros, reforçando esta tradição, autores como Faria e Sousa, Sousa Macedo, Amador Arraes, etc. Estes e outros autores, por exemplo, serão referidos sinteticamente pelo Conde da Aurora na sua monografia do Conselho de Ponte Lima. Uma coisa é certa, não é tarefa fácil historiar e datar com rigor científico esta associação do mitológico Letes, com origens difusas na Antiguidade Clássica, ao Lima do Noroeste Peninsular. Fica sempre a ideia, nesta longa trajetória, de que a perda da memória pode ser causada, ou seria causada pela beleza superlativa das águas do rio e da paisagem ribeirinha. Ultrapassando as linhas cronológicas deste congresso, a mim, como professor e investigador da área dos estudos literários, chama-me muito a atenção como é que esta tradição que foi sendo sedimentada depois tem ecos literários que vêm, pelo menos desde da literatura clássica do século XVI até aos nossos dias. Eu não encontro, não conheço, se algum investigador conhecer, mas não encontro em tempos mais recuados da época medieval autores, por exemplo, desde os 3 trovadores conhecidos, nascidos aqui em Ponte Lima, alguma referência que associe o Rio Lima ao Letes. Faz todo o sentido que a poética clássica, pelos códigos do bucolismo, etc., propicia essa exploração do tema. E, portanto, encontro com muito mais frequência essa associação na pena de alguns escritores a partir, do século XVI e até aos nossos dias, como sabemos. E por isso, o terceiro e último tópico era esse, alguns ecos literários. É compreensivelmente difícil individualizar e datar a primeira referência literária que associa a lendária narrativa do Letes ao Rio Lima, enquanto motivo de inspiração literária. A par da aproximação da beleza da paisagem das margens do Lima aos idênicos Campos Elíseos da tradição mítica. Em todo o caso, faz sentido, como dizia, que a tradição poético-literária mais rica sobre esta identificação surja especialmente a partir do bucolismo, do nosso classicismo e já da transição maneirista do final do século XVI para o século XVII. Com efeito, os códigos poéticos destas tendências estético-literárias assim o proporcionavam, a partir de topoi recorrentes como o locus amoenus, a aurea mediocritas, sempre associados a uma paisagem natural, tendencialmente idílica, habitada por pastores, num quadro de idênica beleza arcádica. E, portanto, esta imagem do Lima com essas conotações, encaixava perfeitamente. Neste enquadramento epocal, destacam-se, entre outros autores, 2, Diogo Bernardes e o seu irmão, o arrábido Frei Agostinho da Cruz, Agostinho Pimenta,
entre muitos outros. Com efeito, estes dois poetas do Lima não podem mostrar-se alheios à força encantatória de uma lenda tão adequada à celebração do rio e das suas paisagens ribeirinhas, dentro da poética da época. Entre tantos outros poemas, o consagrado cantor do Lima, Bernardes, como sabemos, entre as três obras que publicou, tem uma justamente com o título O Lima, que colige quer a sua poesia bucólica, quer as cartas imbuídas da mesma atmosfera. Diogo Bernardes inicia um dos seus mais belos poemas, a Elegia Sétima, com estes conhecidos versos. Os versos em estrutura em tercetos, é o primeiro terceto. Junto do Lima claro e fresco rio, que Letes se chamou antigamente. Abre assim a elegia. Também na écloga 15ª, o mesmo poeta caracteriza o deslizar mavioso das águas do Lima neste mesmo registro e até num tom um pouco antropomórfico, escrevendo: o rio que verás tão sossegado que te parecerá que se arrepende de levar água doce ao mar salgado. Enfim, não temos aqui uma referência expressa ao rio Letes, mas noutros momentos isso acontece. Esta associação que ocorre em vários dos poemas de Bernardes e também de Frei Agostinho da Cruz origina uma metafórica reiterada em ambos os poetas em torno das ideias matriciais da beleza da paisagem que banha o rio, e quer em Bernardes, quer em Agostinho da Cruz, mas mais em Bernardes, aparece muitas vezes o substantivo a Ribeira do Lima. Ribeira, referindo-se, enfim, simbolicamente às margens, à Ribeira do Lima. E também, sobretudo, de esquecimento. E é sintomático que apareçam variantes vocabulares de letes, leteio, leteias águas, depois, enfim, há todo um vocabulário que os dois poetas, os dois irmãos, usam. Frei Agostinho da Cruz escreve o Lima no leteio convertendo. Claro, está-se a referir a essa matriz clássica. Para estes e outros poetas, o curso do manso rio é quase sempre brando, sossegado, saudoso, como nas palavras nostálgicas de Frei Agostinho da Cruz na Elegia Décima, onde se lê: junto das bravas águas oceanas, choro quanto cantei na mocidade, ó são daquelas mansas limianas, daquelas que já foram noutra idade com o nome de letes celebradas, por lhes faltar do curso a liberdade. Aliás, em resposta a Bernardes, o próprio Francisco Sá de Miranda escreveu: ó que inveja vos hei a esse correr pela praia do Lima abaixo e arriba, que tem tanta virtude de esquecer. E, portanto, é sempre a mesma semântica. Em outra obra seiscentista, Os Campos Elíseos, de João Nunes Freire, e no âmbito de uma narrativa pastoril própria desta época, misturando prosa e poesia, pastores e pastoras, ribeiras e, sobretudo, jardins, retoma-se este tema. E num cenário idílico surge a referência expressa à beleza das margens do Lima, num jogo dialético de lembranças e esquecimento, ao som melodioso de uma flauta pastoril, como não poderia deixar de ser. E leio algumas linhas de uma das passagens do Jardim Quarto: tendo já saído da frescura do vale e estando já na praia do rio, cuja suavidade saía por entre uns penedos e uns amieiros frescos, de junto do Lima, com tanta graça, que parece que o rio, descuidado com esta glória, se esquecia de fazer, com pressa, o costumado caminho, levando corrente vagarosa, por gozar da suavidade com que o som daquele rústico instrumento o ia entretendo. Há imagens que nos dão a sensação de se repetir de um poeta para o outro, ou de um autor para o outro. Por outras palavras, diante do inexcedível bucolismo da paisagem, a própria suavidade especular das águas do rio fazia com que ele se esquecesse da natural corrente em direção ao mar.
António de Sousa Macedo, em Flores de Espanha, Excelências de Portugal, em pleno período do filipino, em 1631, outro autor, enfim, não seguindo necessariamente uma ordem cronológica, também no seu texto volta a afirmar-se que a beleza da paisagem que rodeia o Lima se assemelha aos lendários Campos Elíseos. E o autor escreve, Sousa Macedo, se hubo Campos Elíseos, eram estes. E se não los hubo, serão estes. Portanto, há falta de... Não, enfim, está claro, enfim, é demasiado assertivo. Definitivamente, na transição do classicismo português para o barroco, vários escritores transladaram esses míticos Campos Elíseos para as margens bucólicas do Lima como forma panegírica de percepcionar a beleza de tal paisagem. Entre outros autores, Gabriel Pereira de Castro, ao escrever a Oliceia, que é um poema heroico sobre a fundação de Lisboa, à sombra do modelo camuniano, não deixa de usar novamente a lenda do Letes e por aí adiante. Quando hoje, literariamente, nós consultamos algumas, por exemplo, algumas publicações antológicas, e estou a pensar numa, O Cancioneiro do Rio Lima, organizada em 2001 por António Manuel Couto Viana, e serve de amostra suficiente, recolhendo uma quantidade considerável de autores, uns mais consagrados e outros menos, mas um Cancioneiro do Rio Lima. É relativamente fácil encontrarmos poetas contemporâneos que prolongam este topos literário. Não é? Para mim, o mais curioso é que, e abrevio, que dentro desse cancioneiro do Lima, ou no conjunto dos autores que Salvato Fajó, entre tantos outros, que prolongam essa tradição literária, desse motivo literário, não constam apenas autores nascidos ou ligados afetivamente aqui à Ribeira Lima. Quer dizer, há muitos autores que, não tendo nenhuma ligação, são sensíveis à beleza do tema, não é? E encontramos também, por razões que também são compreensíveis, autores galegos que exploram o mesmo topos literário, porque, enfim, temos o Lima a unir-nos, não é? E, portanto, enfim, não... Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma pequena peça, um pequeno texto teatral escrito por um galego, Carlos Gomes, que se chama O Passo do Letes, em que ele coloca personagens e uma voz narrativa a recontar a história do Rio Letes. É só um exemplo. Está cá já, eu agradeço à organização, eu não trouxe nenhuma ilustração, mas conhecido de todos nós, em Viana do Castelo, na pousada de Santa Luzia, com vista privilegiada para a Foz do Lima, justamente, não poderia deixar de ser, encontra-se uma bela tapeçaria com uma ideia concebida por José Almada Negreiros, que era um artista completo, poeta, prosador, enfim, um artista completo. E esta imagem, que está lá exposta numa tapeçaria gigante, também se encontra sob a forma de azulejos aqui na vila de Ponte Lima, justamente também voltada para o Rio, como não poderia deixar de ser. A produção desta enorme tapeçaria, creio que com data de 1953, é da fábrica de Porto Alegre, e é encimada por um longo texto narrando o episódio do cônsul romano e das suas tropas tão reticentes para atravessar esse rio feiticeiro que significaria a perda da memória. 2 ou 3 conclusões muito breves. Do percurso rapidamente efetuado, creio que podem inferir-se algumas conclusões rapidíssimas. Desde logo, uma primeira, a de que os territórios, como as nações, se alimentam, se constroem de lendas e de mitos para enriquecer o seu imaginário coletivo e definir traços diferenciados da sua identidade cultural como herança inestimável de enorme significado para a definição do imaginário coletivo de uma região ou de um país. E por isso, desculpem a conclusão ser assim um pouco rápida, por isso não subscrevemos totalmente o juízo, que me parece demasiado crítico, por exemplo, do sociólogo Boaventura Sousa Santos, quando afirma, muito genericamente, que a cultura e o imaginário português sofrem
expressão do professor Boaventura, de excesso mítico de interpretação. Eu creio que é um juízo pesado e demasiado radical. De facto, quando nos debruçamos sobre a antropologia cultural que um território constrói, ou mesmo uma nação, não podemos ignorar nem menosprezar esse fecundo substrato lendário, mítico, que confere espessura cultural à vivência coletiva. Ignorar esta dimensão, creio que equivale a desvalorizar uma componente relevante da nossa realidade histórica, social, cultural. Uma segunda conclusão correlacionada é de que a lenda do Rio Letes, associada histórica e culturalmente ao Rio Lima, constitui ao longo dos séculos um motivo muito inspirador para poetas e prosadores da literatura portuguesa, desde pelo menos a época clássica, do século XVI até à contemporaneidade. Por outras palavras, a lenda ganha corpo como temática recorrente ou topos literário na imaginação e criatividade de imensos autores. E o tratamento deste motivo lendário e poético, como referi, não se restringe a autores desta região, enfim, aparece na prosa de outros autores, portugueses ou até galegos. Finalmente, para mim, uma conclusão não menos relevante é que, em termos de turismo cultural e literário, que agora está em franca ascensão e é uma área, enfim, com potencialidades no futuro imediato, congregando história e lenda, uma narrativa desta natureza, pela sua herança e significado antropológico e cultural, não pode ou não deve ser ignorada no espaço público de um território como Ponte Lima, sobretudo Ponte Lima, e deve também constar em propostas de guias ou roteiros turísticos, já que esta informação integra de pleno direito um património imaterial que enriquece objetivamente esta dimensão cada vez mais valorizada do turismo cultural, integrando, neste caso, elementos diversos da história, da lenda, da literatura, do património paisagístico e, portanto, o turismo cultural que hoje em dia está tão em voga não pode ou não deve ignorar este pormenor que herdamos enfim, da história e que hoje faz parte de nós. Muito obrigado.